Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Bruscamente, e com esse vídeo de hoje eu inicio a série de relatos de coisas que aconteceram comigo sozinho, que aconteceram em grupo e também com amigos, né? Desde que eu iniciei esse canal. Tem tudo a ver com o que vai acontecer daqui em diante, né? Eu vou contar coisas que começaram a acontecer comigo desde que eu iniciei esse processo. E o processo foi iniciado no primeiro vídeo deste canal, postado em 2011, tá? E se vocês deram uma olhada aí nos vídeos anteriores desse canal, tem um onde eu falo sobre a minha interação com o ET Bilu e como a presença do ET Bilu na minha vida foi um divisor de águas, né? Existia um Betinho antes e existia um Betinho depois. No exato momento em que eu conheci, né, o ET Bilu, a existência dele através da internet, aquilo foi uma chave que virou-se rapidamente na minha cabeça. Então, se você quiser entender, vai lá e, por favor, assista esse vídeo. Mas antes, lembre-se de curtir aqui e compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês acham que vão gostar desse assunto, tá? Eu não preciso mentir para vocês, tá? A verdade está nos olhos, né? Eu não preciso mentir. Se eu simplesmente contar a verdade para vocês das coisas que aconteceram comigo, né, e com testemunhas também, isso já vai ser o suficiente para me caracterizar como uma pessoa totalmente diferente da maioria das pessoas que estão por aí. Então eu vou me ater aqui à minha verdade e você decide se vai acreditar ou não, tá? Eu não vou exibir vídeos sobre nada assim, porque o que eu vou falar aqui são relatos, né, de coisas que aconteceram comigo nesse período, né, de descoberta e de busca pelo conhecimento. Então eu vou contar aqui o relato que aconteceu comigo e com meu amigo Thierry Peixoto, né? Nós somos parceiros musicais, nos conhecemos através da música. Eu gostaria só de dar um breve contexto aqui. O Thierry me conheceu enquanto eu estava tocando num bar, né? Ele chegou com a família dele, sentou na mesa e pediu uma canja, e assim a gente criou a primeira relação musical. Ele é um cara religioso, tá? Ele é evangélico, eu não sei se ele é cético, se ele era cético, mas ele estava tentando entender algumas coisas, né? Talvez questionando aí algumas coisas, porque nada que está muito fácil aí na internet, no Google, nada que está muito fácil é 100% verdade, né? Se está muito fácil ali de você pegar e, isso aqui, desconfie, sempre desconfie do que está muito fácil. A verdade, ela tá ali camuflada de forma intencional, né? Para nos confundir, né? Existe um véu aí entre a verdadeira verdade e a verdade que passa pra gente, né? A famosa ciência tradicional passa pra gente, né? Esses pesquisadores tradicionais. Então, tem muita coisa por trás. E a gente criou uma ligação musical. Temos, vídeos no YouTube, se você quiser assistir aí, Thierry Peixoto e Bertinho Vasconcelos. Ele me convidou para uma live dele, né, uma live especial dele. Ele me convidou para fazer parte também, para acompanhá-lo ali na live. Então, nós temos essa conexão. E a gente sempre sentava assim de vez em quando para tocar violão e conversar, né, sobre algumas coisas, gostos em comum. E eu sempre aproveito quando a pessoa está aberta a ouvir, né, a informação, eu sempre aproveito para jogar uma semente. Quando eu vejo que a pessoa se trava, eu não falo nada. Quando a pessoa se abre, a gente vai, né, e passa uma informação ou outra que pode fazer diferença aí na vida dela de alguma forma. E o Thierry é uma dessas pessoas que eu fui plantando uma sementinha ali, né? E foram dois relatos com o Thierry, um de nível baixo e outro de nível mais alto. Eu vou contar rapidamente esse de nível mais baixo. A gente estava no centro da cidade, sentado ali à noite, conversando sobre tudo, né? Eu passando algumas informações para ele, eu falei, cara, já que a gente está falando sobre isso, né? Sobre essa interação com as 49 raças, né? E eles podem se manifestar de alguma forma, né? A tecnologia deles no céu e tal. Isso sempre acontece comigo, acontece com quase todas as pessoas que estão dentro do compromisso. Quando essa pessoa assume um compromisso
de essa parceria junto com, a gente chama de parceiros, né? Junto com os parceiros, eles sempre vão se manifestar de alguma forma. Então assim funciona a parceria. E não deu outra, a gente estava conversando ali e passou o que a gente conhece como nave de Ophiuchus, né? É uma nave um pouco alaranjada, né? Ela surgiu no céu, foi passando ali e depois sumiu. E eu sou o tipo de cara que gosta de ter o pé no chão. Eu nunca fui religioso, tá? Eu nunca fui de nenhuma linha de pensamento dessas assim. Tipo, eu nunca fui evangélico, nunca fui, né, nunca me considerei católico, apesar de ter sido, né, batizado quando era bebê, né? Mas nunca participei de nada assim. Eu sempre fui um cara, entre aspas, pé no chão. Não que as pessoas que frequentam esses lugares não sejam, tá? Mas eu sempre quis ter comprovação de muita coisa, né? E simplesmente a religião para mim nunca foi uma coisa assim que eu pudesse, que pudesse ser palpável. Então é um dos motivos por eu não ter tido religião. Mas o Thierry é um cara religioso e eu sempre busquei entender as coisas de forma lógica, né? Foi por isso que eu cheguei até o Bilu, simplesmente pela lógica, com o pé no chão, né? E eu mostrava pro Thierry as coisas no céu, falava, ó, aquilo é um avião, aquilo é um satélite, mas aquilo ali não é um avião, nem um satélite, nem um balão, tá? Porque a gente não precisa mentir para ninguém, porque os parceiros estão se mostrando cada vez mais nítido, né? No céu e em qualquer lugar que você esteja, né? Se você estiver na frequência deles, vocês vão ter também as interações. E tendo, né, isso em vista, tendo todo esse conhecimento, né, já passado para ele, eu consegui fazê-lo ver uma das naves dos parceiros. E essa foi, né, a primeira vez que ele viu uma coisa assim diferente e ficou intrigado. A segunda vez, que foi a mais importante assim, né, desse vídeo, eu estava na casa de veraneio do meu pai e da minha mãe. Eu acho que foi no verão. E em frente à casa tem um hotel, né, um hotel que recebe excursões e tal. E o Thierry, ele estava lá nesse hotel, eu não sabia. Eu estava caminhando para a praia e de repente eu vi o Thierry jogando basquete. E chamei, né? Convidei pra gente bater um papo à noite, tocar um violão, né? Chamar os amigos ali pra gente ficar na beira da praia tocando violão. E ele aceitou, né? A gente foi lá em frente ao hotel, né? Na praia, assim, na saída pra praia. Tem um barracão. A gente ficou embaixo daquele barracão ali tocando violão e conversando. E aí eu falei, cara, vamos dar uma caminhada na praia, né? Porque aqui não dá pra ver o céu e tal. A gente ficou caminhando lá na praia. E como eu falei para vocês, sempre que a gente está em parceria, em interação, a gente sabe o que pode ver, né, de tecnologia dos parceiros, e a gente entra em conexão, né, eles aparecem em qualquer lugar do mundo, tá? Se você agora parar na janela da sua casa, aqui eu moro no prédio, no 18º andar, eu fico na janela aqui, e aí eu tava com minha esposa esses dias, a gente conseguiu atrair uma GNA, aqui com, sei lá, com 10% de visão do céu, né, somente uma janela. Então, em qualquer lugar, em qualquer situação, eles podem interagir. Então, a gente caminhando lá na praia, conversando sobre isso, né? GNA para lá, Canepa para cá, outras naves passando e cara, de boa, né? Uma coisa já normal pra gente que passa por isso. E, de repente, a uns 100 metros da nossa frente, assim, só mais um contexto aqui, tá? Essa praia é uma praia do sul da Bahia, tá? E não é uma praia que nem as praias, por exemplo, de Copacabana, né, que são iluminadas por refletores, por luzes ali. É uma praia onde não tem muito movimento, é um breu total, não tem luzes que iluminam a areia. Então é 100% escuro lá, né? A gente caminhando nesse breu, a 100 metros na nossa frente, uma luz como se fosse uma bola de basquete assim, dourada, né? Na areia, no chão assim, na areia, ela se iluminou, acendeu, né? No breu total ela acendeu assim no chão, aí depois ela foi apagando, se esvaiu assim e desapareceu. Nesse momento eu segurei o Thierry assim, né, pra gente parar e ver, a gente parou,
aquela luz foi sumindo assim, olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, e aí, Thierry, vamos lá? Aí ele falou, vamos. Eu me espantei, né, porque um cara que não tem experiência nisso, né, nunca teve interação, eu já tinha tido várias interações, experiências com, né, com esse lado desconhecido já de muitos anos. Então, né, eu já iria, se eu estivesse sozinho, eu iria lá na direção sozinho. Mas eu tive que perguntar para ele, porque é um cara religioso, né, tava ali no escuro e, né, eu não sei o que poderia estar passando na cabeça dele. Mas eu fiquei surpreso porque ele aceitou. E então, a gente foi lá caminhando, né, esses mais ou menos 100 metros. Quando chegamos no local lá, nada na areia, claro. E aí eu comecei a tentar fazer a interação física ali, né, com eles, que nos encontros do Dáquila Pesquisas sempre aconteceu, né, sempre tem que acontecer essas interações quando a gente está, né, proposto a interagir, sempre tem que acontecer de forma que você escute o que está sendo falado, né, não nada assim mentalizado, tem que ser filmado, né, tem que ser gravado. Então, eu estava tentando atrair essa interação ali, física, cara a cara, né, com os parceiros, porque eu sabia que era algo deles, né, aquilo ali. Então eu chamei o Bilu, né, a gente estava virado assim meio pro mato, eu chamei o Bilu, chamei o Tato, chamei o Ítalo. Para quem não sabe, o Tato e o Ítalo são dois dos parceiros também que interagem conosco lá, né? O Bilu fala que eles são irmãos dele, mas, né, nós sabemos que eles estão ali todos juntos fazendo a parte deles na parceria, né? Eles são, claro, são humanos, levemente diferentes, né, da gente, só que muito mais evoluídos vibratoriamente, também tecnologicamente. Então, eu tentei fazer essa interação com eles ali, naquele local, com o Thierry do meu lado, né? Eu fui falando o nome deles e a gente esperou assim uns 2 minutos, aí o Thierry falou, cara, vamos embora? Eu falei, vamos, né? Comecei a notar que ele estava já ficando meio aflito ali, com medo, né? Porque eu entendo, né? Eu entendo o que poderia estar passando na cabeça dele. É uma situação totalmente surreal, assim, para um cara que, né, principalmente é religioso, né? E tem lá as crenças dele. Então, eu compreendi o que estava acontecendo ali com ele e a gente voltou, né? Claro, conversando ali sobre o que estava acontecendo e tal. Então, eu espero que isso que aconteceu com ele possa, de certa forma, ajudar na vida dele. Com certeza isso vai ser uma virada de chave em algum momento da vida dele. Porque ele foi um dos escolhidos naquela hora ali para poder ver aquele fenômeno, tá? Que é um fenômeno que ele não fala sobre o assunto. O Thierry não fala sobre esse assunto assim com ninguém, né? Ele também não fala comigo sobre esse assunto. Acho que ele se sente um pouco desconfortável, até por não compreender direito. Mas quando as coisas vierem à tona, né? Quando tudo ficar mais claro, com certeza ele vai entender aquilo ali que aconteceu, né? Porque aquela luz apareceu ali daquela forma, naquele local, né? Para nós dois, estávamos somente nós dois ali caminhando na praia, porque isso aconteceu naquele dia com ele, né? Então tudo isso tem uma ligação e, claro, foi para mim, foi para ele também, né? Foi para nós dois aquilo ali. Foi para ele porque, como eu falei, vai ser uma virada de chave em algum momento, e para mim porque eu estou falando para vocês aqui, eu estou passando a minha verdade para vocês, né? Aquilo aconteceu comigo, aconteceu com ele. Eu vou deixar o link aí do Instagram do Thierry, se vocês quiserem, sei lá, encher o saco dele no direct lá e falar alguma coisa. Eu acho que ele vai ter essa humildade de falar, né? De falar o que ele viu, né? Eu sei que publicamente ele não vai, claro, gravar um vídeo, falar nada assim, mas se você for perguntar para ele, ele vai falar, ele vai relatar aquilo que aconteceu com a gente, tá? Então, eu escolhi esse relato porque foi um relato muito interessante, que não foi comigo sozinho, né? Teve o Thierry como testemunha, né? O Thierry como um cara religioso, né? Tem as crenças dele, e mesmo com tudo isso ele conseguiu, né, presenciar aquele fenômeno ali, e
Tem muitos outros relatos que eu vou contar para vocês, né? Eu apenas estou iniciando essa série aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se você puder compartilhar para um amigo seu que, né, que sei lá, já teve interação ou tem curiosidade em saber mais sobre a interação com esses caras, né, com essas inteligências superiores que estão aqui fazendo um belo trabalho aqui na Terra, de despertar, né, um trabalho de aceleração do nosso desenvolvimento. Tá? Tudo isso está ficando mais claro e eu quero, assim como está acontecendo comigo, eu quero que aconteça com vocês também, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado por sua atenção, eu espero no próximo vídeo. Valeu!